Aquele crime na escola, onde dois adolescentes entram e matam um monte de colegas, existe isso daí ainda? Tem como distinguir isso? Os adultos, eles são... quando que manifesta realmente essa questão no ser humano, da condutopatia, né, da doença mental? Boa pergunta. A sua pergunta é muito boa. Veja, esse crime desses dois rapazes, um de 17 e outro de 23, salvo lendo engano, que entraram na escola e armados de revólver, besta, machadinha, esse que você está falando, não é? Revólver, besta, machadinha, atiraram em um monte de gente, e depois ele matou o companheiro e se matou. Então, claro que é bizarro. É óbvio, não há compreensão psicológica possível, é bizarro em todos os sentidos. Então, a compreensão é psicopatológica. Bom, quando eu soube desse delito, eram dois indivíduos, porque você coloca um complicador interessante. Eu vou falar do complicador e depois respondo essa sua pergunta quando começa. O complicador é que eram dois. Então, você pergunta, normalmente louco é um sozinho. Ele alucina e ninguém, muitas vezes, nem dá bola para a pessoa. Como é que podem dois? Existe uma única possibilidade, que os franceses chamam de folie à deux. Folie à deux é loucura a dois. Folie é loucura, D é dois. É a única forma de, entre aspas, de uma loucura por contágio. Agora, para que isso ocorra, sempre tem que ter um verdadeiramente louco, que é um indutor, e o outro fraco de mente, que é o induzido, e um grau hierárquico de subordinação mental entre o indutor e o induzido. Então, isso acontece pai e filho, muitas vezes marido e mulher, ou mulher e marido, chefe e subordinado, gurus loucos, com aquele monte de bando de louco que vão fazer suicídio coletivo. Mas são loucuras por contágio. Enfim, neste caso, eu achei interessante, porque eu vi um de 17 anos e um de 23, ou de 22, salvo engano. E eu logo pensei, o de 23 é o indutor. O mais velho é sempre um líder e tal, e não sei o quê, o mentor, né? Mentor. E o 17, o induzido, foi lá para fazer toda aquela loucura com besta, com machadinha, etc. Mas eu me enganei. Quando eu soube os fatos, logo em seguida, eu soube dos fatos direito. O indutor, para grande surpresa minha, o indutor era o menor de idade, ou seja, o louco verdadeiro era o menor de idade, de 17 anos, que induziu o outro que era fraco da cabeça para fazer tudo aquilo. Então, foi um caso, esse caso específico, como você citou, é de folie à deux, loucura a dois. Agora, você fala, mas como que você pode ter certeza que eles eram loucos? Não há dúvida nenhuma. A morfologia do crime, a morfologia, a forma como foi praticado, e depois suicidar-se. O suicidar-se é sempre um estado patológico da mente, sempre. Por quê? Porque você se volta contra o instinto de preservação. Agora, claro que existem esses casos de suicídios e tal, vários tipos, mas neste caso específico, que levou a termo, é um estado patológico. Agora, o interessante é que você pergunta para mim, quando começa? Então, isso vai aqui um alerta para os pais, mães e adolescentes jamais fazer diagnóstico de condutopatia em menor de idade, em adolescente, porque o menor de idade, o adolescente, é um estado, entre aspas, condutopático. Qual o adolescente que não é rebelde, que não tem o seu grupo, às vezes, de contrário aos princípios, valores éticos e morais dos pais, que reclama disso ou daquilo, ou que se sente de uma forma ou de outra por uma série... Ele está se formando. Isso passa. Então, não há esse diagnóstico nem na infância e nem na adolescência de psicopatia. Você pode ter crianças rebeldes, às vezes até mal criadas,
com educação deficiente e adolescentes que têm uma certa conduta meio patológica, às vezes para se sobressair, autoafirmação. Então, não. Esse diagnóstico deve ser feito em adultos. Agora, existe um fato interessante. Quando a gente examina adultos verdadeiramente condutopatas, nós vamos ver que alguns sinais e sintomas clínicos já se manifestavam lá atrás. Então, por exemplo, maltratar animais, insubordinação com esse e com aquele, vida extremamente aventureira e de uma forma estranha, associação com péssimos elementos. Agora, isto pode não ser nada, precisa ver depois. Então, é isso que eu queria responder da sua pergunta.